E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Verso 26, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, verso 26. Uma boa noite a todos. No nome de Jesus, nós vamos abrir a preciosa palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26. Amém? Todos têm aí? Deus abençoe os nossos irmãos também pela internet, aqueles que estão nos acompanhando. Diz assim: e no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamada
chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, e em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Querido Pai, nosso amado Jesus, queremos nesta hora, com todo respeito e reverência por tua palavra, chegar diante da tua presença, Senhor, e pedir a tua ajuda, a tua graça, que o teu grande Espírito Santo possa vir, Senhor, também fazer sombra sobre cada um de nós, Pai, e que a tua palavra pura seja gerada em cada coração, Pai. Estamos aqui como Maria, Senhor. Cumpra em cada um de nós a tua vontade, Pai. Faça-se, ó Pai, a tua vontade na vida de cada um de nós. Nós queremos que o Senhor faça parte do viver de cada um de nós, Pai. Por isso estamos aqui dando atenção à tua palavra e pedindo a tua misericórdia. Somos falhos, fracos, precisamos do teu perdão, Pai. Precisamos que o Senhor nos sustente com a verdadeira palavra do Senhor, Pai. Toma o controle de tudo e de todos, abençoa esses aqui presentes, aqueles que não vieram. Pai, abençoa aqueles que estão em seus lares, Pai, também precisando de uma bênção do Senhor, que eles sejam fortificados na fé através da palavra do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, estamos de retorno, né, à nossa humilde igrejinha, ao nosso lar, né? Tivemos ali um companheirismo em Franca com o pastor Adriano, e eu creio que nós fomos muito abençoados ali, né? Os irmãos que estiveram ali, os irmãos que acompanharam pela internet, né? Podemos perceber ali entre nós, os irmãos e as irmãs, um excelente espírito de unidade, né? De amor fraternal, de união, todos num mesmo propósito, de seguir e levar adiante a mesma mensagem que foi deixada pelo pastor Osmar, né? Aquele local ali, para nós, é um lugar de muita importância, tá certo? Pois foi dali que saiu a maior mensagem que já se ouviu. Foi daquele púlpito ali de Franca, tá certo? Eu creio que não existe mensagem maior do que a nossa. A nossa mensagem, diz o profeta, é a perfeição de tudo. Tudo foi deixado para nós, né, como diz a Bíblia, né, o melhor vinho foi deixado por último. Né, a melhor revelação, a maior revelação e melhor revelação de Deus para um ser humano foi deixado para nós, a esposa de Cristo representada por João. Então nós devemos valorizar isso cada dia. Nós devemos valorizar o companheirismo entre irmãos da mesma fé. Devemos respeitar um ao outro, porque quando você respeita, mostra que você tem amor. Devemos levar a sério a palavra de Deus, porque a nossa revelação é a maior de todas. Então nós estivemos ali, um grande companheirismo em torno da palavra, com os irmãos ali, e eu creio que haverá outros também, né? Os irmãos que não foram, que têm o desejo de um dia estar ali, né? E eu creio que os irmãos da internet também foram abençoados e perceberam também aquele companheirismo em torno da palavra. Amém? Deus continue ajudando o pastor Adriano, os irmãos ali de Franca, dando para eles cada dia graça e força para superar as lutas, as provas, as perseguições, né? Porque a perseguição continua, né? A falsa vinha ainda existe. O profeta disse que ela continuaria até o rapto, uma vinha falsa e uma vinha verdadeira, tá certo? A igreja continuaria no seu útero produzindo gêmeos, aquele que persegue como Caim, e aquele que é perseguido como Abel. Então nós devemos nos manter
alinhados com a palavra que nosso amado pastor Osmar deixou para nós, por comissão de Deus, né? Aquilo que o pastor Osmar pregou para nós, vindicou que ele era aquele homem que comeu o livrinho. Nós não temos dúvida, nós temos uma mensagem que é absoluta. Cada dia que passa, à medida que nós lemos a palavra, à medida que pregamos a palavra, à medida que ouvimos a palavra, esta mensagem se torna mais absoluta para nós. A mensagem que nós temos, ela não coloca dúvida em nós, ela tira a dúvida de nós. Se as pessoas pudessem dar ouvidos a esta palavra, toda a incredulidade seria tirada do coração, porque nós temos a palavra pura, nós temos aquela doutrina apostólica restaurada a nós. Aquele povo do Pentecostes, eles tinham a manifestação do próprio Deus no meio deles. E nós temos, no nosso meio também, na mensagem que trazemos e pregamos, temos a manifestação total da palavra para nós. O Pentecostes tinha a manifestação da palavra Jesus para eles. Mas naquela manifestação que os apóstolos tiveram na igreja primitiva, ainda faltava alguma coisa que o próprio apóstolo Paulo disse. Conhecemos em parte, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E o que é perfeito veio para nós. Tá certo? E o que é perfeito? B-R-A-N-H-M. Os críticos podem dizer o que quiserem, mas é o profeta que disse. Critica o profeta. Foi o profeta que disse que B-R-A-N-H-M, Brana, ele não disse nem Abraão. Quando chegou no fim do ministério, ele estava dizendo direto. Na mensagem, o desvelar de Deus, ele disse, espero que a igreja seja espiritual e entenda o que Deus tem tentado dizer para a igreja indiretamente. Mas quando chegou no fim do ministério, ele não falou mais Abraão, ele disse, Branha, Dr. Lee. Eu não posso dizer, Dr. Lee, mas você pode. Por que o Branham não podia dizer? Porque fazia parte da terceira etapa. E a terceira etapa, Deus disse para ele, não diga a ninguém. E para o Dr. Lee, agora no fim do tempo, no fim do seu ministério, ele estava dizendo claramente, eu quero saber o que os pastores que não creem no novo nome, vão fazer com esta palavra do irmão Branham. Onde eles vão aplicar o nome do irmão Branham ser perfeito, perfeição, a não ser no retorno do ministério da palavra feito carne. Amém? Isto é maravilhoso, tá certo? Então eu estou falando isso porque foi o ministério de João que trouxe esta revelação para nós, e ninguém, nada tira isso de nós, porque isto combina com a palavra, isto combina com as escrituras, isto tem vindicação para nós. Então cada dia que falamos e testificamos da palavra, isto brilha ainda mais para nós. Nós não temos necessidade de outro alimento, nós não sentimos falta de outra coisa, porque o que é completo veio para nós. Você sabe o que é perfeito? É aquilo que satisfaz. Perfeito é aquilo que traz satisfação, gozo perfeito, alegria perfeita. Isto é o que a mensagem que João profetizou para nós trouxe. Na primeira e segunda etapa nós não tínhamos essa satisfação, esta alegria, hoje nós temos. E nada pode tirar nós ou mover nós daquilo que estamos crendo. Para eu e você deixarmos esta mensagem, tem que existir algo maior e melhor, tá certo? E eu vou dizer para você, não existe, porque tudo foi completo e profetizado na trombeta do sétimo anjo, todo o mistério foi consumado na voz do sétimo anjo. Então, não existe mais nada para a igreja, a não ser se alimentar deste maná escondido dentro da terceira etapa, e prosseguirmos até o arrebatamento, a transformação de corpos, porque perfeito nós já somos. Podemos falhar, pecar no corpo de carne, mas na alma nós já fomos aperfeiçoados, no espírito nós já somos aperfeiçoados, porque temos uma palavra perfeita. Se Deus exigiu de nós que fôssemos perfeitos, como o nosso Pai que está no céu é perfeito, Deus teria que trazer uma mensagem perfeita. E Ele trouxe.
BRANHM, a mensagem do sétimo anjo. Brana, perfeito, perfeição. 7 trovões soaram a perfeição para a nossa perfeição. Por isso, nós temos que estar cientes nesta noite. Eu e você somos perfeitos. Fomos transformados na alma, no espírito. Não importa o que as pessoas falem de nós. Tá certo? Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o que está gerado dentro do nosso ventre, do nosso coração espiritual. Nós somos a Maria. Tá certo? Nós falamos um pouquinho sobre a Maria e a Isabel, né? No culto passado, antes de ir para Franca. Nós íamos prosseguir falar um pouquinho dos magos, né? Até chegarmos na estrela do Ocidente, mas vamos retroceder um pouquinho mais aqui e falar um pouquinho mais sobre Maria e Isabel. Especificamente a Maria, né? Que a parte mais importante é a igreja que gera a palavra, né? Porque este foi o último estágio da igreja, este é o último estágio da igreja, gerar a palavra, comer o livrinho, né? Ter dentro do nosso ventre um fruto bendito, porque é isso que Maria tinha no fruto dentro do ventre dela. Bendito é o fruto do seu ventre, Maria, e bendito é o fruto do nosso ventre, João, o livrinho abençoado de Deus, tá certo? Jesus Cristo foi gerado dentro do útero de João, amém? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho, né? O sétimo anjo, Apocalipse 10, 7, é a sombra do Altíssimo, né? Porque foi isto que aconteceu ali com Maria, para ela gerar o Filho de Deus, o Santo, que há de nascer de ti, Maria, será chamado Jesus, o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que o Santo que de ti há de nascer, será chamado Filho do Altíssimo. E nós temos uma gestação nesses últimos dias, gerado pela sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo. Apocalipse 10 é a sombra do Altíssimo sobre esta Maria do último dia, que comeu o livrinho, né? Que comeu o livrinho. Os 7 selos, diz o profeta, é Cristo. É os selos que foram revelados. Aonde ele estava? Dentro do ventre de João, gerado pela sombra de Apocalipse 10, do 1 ao 7. A gente vai falando, já fala do fim já, né? Já fala do fim. Mas quando nós olhamos para Maria e Isabel, simbolizando 2 igrejas, né, bem próximas uma da outra, uma predestinada para gerar um profeta, nós falávamos sobre isso, né? O precursor da palavra. A outra, Maria, predestinada para gerar a completa plenitude da palavra. Isabel gerou parte da palavra, um profeta. Mas Maria gerou a completa plenitude da palavra. Então, teria que existir uma igreja que teria no seu ventre só o precursor. E teria que ter uma igreja que teria no seu ventre o precursado, a palavra. A gravidez de Maria vindicava a gravidez de Isabel, porque João teria que vir preparando o caminho antes que Maria concebesse o precursado que era Jesus, né? Porque a Bíblia diz isto, que ele enviaria seu anjo, um profeta, João Batista, em espírito e virtude de Elias, para preparar o caminho do Senhor, até que viesse o precursado, a palavra feito carne, gerado no ventre da igreja Maria. Veja o privilégio de Maria, mas Deus, né, mostrando que Deus teria uma igreja que só seria capaz de crer no profeta. É isto que Isabel está tipificando aqui como uma igreja que só teria condições de gerar, né, através de um concurso humano, natural, um homem e uma mulher, gerando João Batista, o precursor. Mas chegaria uma que teria um ventre, um coração,
Uma igreja Maria que creria no sobrenatural, algo incomum demais, que geraria a plenitude da palavra. Amém? Então, se você crer que Deus enviou um profeta, isso aí é uma gestação natural, está na Bíblia, nós podemos, através da Bíblia, provar claramente. Se a pessoa tiver um pouquinho de discernimento da Escritura, ela vai ver claramente que Deus envia profetas, e que Deus prometeu enviar um profeta. Elias, de Malaquias 4, foi prometido para uma igreja, para restaurar todas as coisas. Qualquer teólogo estudioso da Bíblia sabe que viria um tempo de restauração, e que a igreja seria restaurada ao seu estado original, porque diz a palavra que os céus reteria a palavra, Jesus, até o tempo de restauração de todas as coisas. Amém? Então, é uma gestação normal você crer que Deus envia profetas, profetas, homens capazes de manejar a palavra de Deus. Mas você crer hoje que Jesus Cristo já veio, isto é uma gestação sobrenatural, está certo? Isto toma a semente do próprio Deus, através de uma revelação direta a cada um de nós. Cada um de nós aqui, Deus trata com indivíduos, Então toma a semente do próprio Deus, pela revelação espiritual, gerar uma promessa no útero desta igreja do último dia. Uma gestação, nós temos uma gestação sobrenatural. Nosso casamento é sobrenatural. As pessoas não compreendem. Você sabe que Maria, depois da sua gravidez, a igreja Maria, depois da sua gravidez, ninguém entendia mais Maria. Depois que ela saiu falando que estava grávida do Espírito Santo, até o próprio José conhecia Maria, sabia da sinceridade de Maria, sabia que Maria não era louca da cabeça, sabia que Maria era honesta, sincera, por isso ele tentou deixá-la secretamente. Mas porque ele não conseguia crer em Maria. Era demais para José crer que ela estava grávida do Espírito Santo. Maria ia conceber do Espírito Santo. Sabe o que era isto? Inconcebível para a mente humana. Dizer que uma virgem estava grávida do Espírito Santo. Então José, sendo justo, diz a Bíblia, ele falou assim: não, essa moça eu conheço ela, conheço os pais dela, é uma santa de Deus, virgem. E agora saiu com essa conversa. Eu não tenho nem coragem de falar para ela que ela está louca, porque eu conheço ela. Eu vou embora. Eu vou embora. Aí o anjo do Senhor projetou para José, José, filho de Davi. José, filho de Davi. Não temas tomar Maria como sua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Aí José foi obrigado a crer. José, como muitos hoje, existem pessoas que até querem crer em nós, O pai e a mãe, a filha sabe que o pai e a mãe são pessoas sinceras, honestas, os parentes sabem, conhecem o caráter dos cristãos, conhece a sinceridade das pessoas, aqueles mais próximos de nós, que convivem com nós, nossos amigos, Eles até querem crer nisso, que não é possível que esse homem, essa mulher, crê numa coisa dessa. Eles estão pregando que Jesus Cristo já veio. É inconcebível. Como? Nós estamos aqui ainda, nós estamos tomando ceia. Não é assim que eles falam para nós? Se Jesus Cristo já veio, por que vocês estão tomando ceia? Então veja, a nossa linguagem se tornou uma língua desconhecida para os nossos próprios parentes. Nem José entendeu a linguagem de Maria, até que o Espírito Santo, através de sonho, revelou para José que aquilo era a verdade. Era somente crer, ela está dizendo. Maria, sendo o tipo da igreja, com um coração virgem e com uma fé sobrenatural, ela creu, ela não duvidou. Você sabe que Zacarias duvidou.
Zacarias duvidou. Por isso Zacarias ficou mudo. Tá certo? Zacarias duvidou. E ele só voltou a falar depois que João nasceu. Né? Ali no templo, né? Mas Maria, ela tinha fé. Ela creu na palavra do anjo. Né? E ela começou a professar o que ela cria. Ela começou a testificar que o que estava nela era do Espírito Santo. A Bíblia diz que ela conferia as coisas em seu coração e às vezes não comentava com ninguém, né? Alguns parentes mais próximos, como a prima dela, ela foi e contou. Assim, a gente comenta isso com os nossos parentes próximos. Porque para outros que nós não conhecemos ou que são distantes, não tem nem como você dizer que Cristo já veio e tem novo nome. São para as nossas primas que já conhecem o João Batista. É para esses que nós falamos. É para a nossa prima Isabel, que gerou João Batista, que nós queremos testificar, que nós estamos grávidos agora da palavra feito carne. Nós estamos grávidos agora de uma mensagem que não é mais precursora, mas nós estamos crendo e gerando o precursor. Jesus Cristo já veio. Tem uma igreja que só consegue ver o Elias, que é o João Batista, só consegue gerar primeira e segunda etapa. Né? O Elias já veio. Né? Então você imagina agora a amargura que Maria sentia quando ela comeu o livrinho. Porque foi isso que Maria comeu. O que tinha no ventre dela era o livro. Porque Jesus Cristo é o livro, é os 7 selos. Está certo? Jesus é o livro, é o autor do livro. Ele estava dentro de Maria, agora Maria tinha que sofrer a amargura, porque a Bíblia diz que João comeu o livro e era doce como mel, mas no ventre ficou amargo. Né? Então, quando Maria recebeu a saudação do anjo e percebeu que ela ia gerar o Filho de Deus, ela ficou muito feliz. Né? Mas, quando ela contou para José, o amargo veio. José quis deixá-la. Não é assim? Quando a gente ouve a mensagem pregada por João, aquilo desce como uma semente de predestinação dentro de nós, aquilo acha guarida no nosso coração, aquilo começa a gerar dentro de nós começamos a sentir algo diferente na nossa fé, sabemos que é verdade, começamos como Maria a conferir as coisas espirituais e perceber que algo sobrenatural está acontecendo na nossa fé. Né? Só que, para a primeira pessoa que nós contamos, o amargo já vem, aquela pessoa já balança para você a cabeça, né? Já começa a olhar meio de lado para você. Né? Maria está dizendo que está grávida, e é do Espírito Santo. Como é que vai crer numa coisa dessa? Olha, esse povo está pregando que aquela nuvem é a segunda vinda de Cristo, que aquela nuvem é a segunda vinda física do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós vamos crer numa coisa dessa? Aí o amargo começa a aparecer. Né? Só que a doçura da revelação, ela é superior à amargura, tá certo? Porque a doçura da revelação preenche o vazio do nosso coração, e não importa quem seja o parente, o irmão que não crê nisso, você fica sozinho como Maria ficou. Você sabe que o que está gerado dentro de você é do Espírito Santo. O que está gerado dentro de nós é do Espírito Santo. Você não tem dúvida. Então pode nos abandonar, pode nos criticar, pode falar mal, pode gozar da nossa cara. Isso não faz diferença. Tá certo? A doçura da revelação que nós temos é muito maior do que a amargura que pode ser causada a nós. Tá certo? Crítica, zombação não nos diminui, não nos entristece, como também elogios não vai deixar nós vaidosos, tá certo? Porque nós sabemos que não somos nada e precisamos da misericórdia de Deus. É isso que é um cristão, uma cristã firmada como Maria. Sabe que está gerado dentro dela o Filho de Deus, a promessa do dia, a palavra do dia. Então você pode criticar um filho de Deus que está firmado na palavra, que ele nunca vai ser diminuído, ele nunca vai se entristecer por isso. E você também pode colocar elogios a uma pessoa que ela é uma cristã,
ela sabe que ela não é nada, ela nunca vai se envaidecer também, tá certo? Mas o importante é saber que estamos grávidos da palavra, que o que está gerado dentro de nós é do Espírito Santo, é uma gravidez sem sensação, amém? Olha, você pregar que Deus enviou um profeta, né? Elias já veio, é uma linguagem humana. Você pode pregar aí que todo mundo vai te entender, principalmente no meio daqueles que creem no profeta William Branham, né? Isso aí é uma coisa normal, humana. Jesus Cristo, Elias já veio, né? É uma linguagem humana. É fácil de entender pela Escritura. Agora, você pregar que Jesus Cristo, o Filho do Homem, já veio, isto é linguagem celestial. Tá certo? É uma língua de anjo. A linguagem de Maria era uma linguagem celestial. Olha, Gabriel apareceu para mim e disse que a sombra do Altíssimo faria sombra sobre mim, a virtude do Altíssimo, né? E o santo seria gerado dentro de mim, e aquele santo seria chamado Jesus. Então essa linguagem da Maria, a linguagem da terceira etapa, não está na letra, está em uma revelação dentro da palavra. É isso que o profeta diz. Você pode ler os 7 selos, você não vai ver esta linguagem, né? Você pode ler os 7 selos que o profeta pregou, você vai compreender ali o que aconteceu em cada era, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o preto, você vai compreender, é uma linguagem natural, tá certo? Mas a linguagem celestial está dentro dos 7 selos. 7 trovões é uma linguagem celestial. Esta é a linguagem da Maria deste último dia, de João que comeu o livrinho. Esta linguagem eles não entendem. Então tem uma igreja que foi grávida da primeira e segunda etapa, tá certo? O seu ventre se fechou para a terceira etapa. Quando a mulher engravida, né, ela pode receber semente, mas não há mais gravidez. O ventre, o útero fechou para a gestação daquela criança. Mas você tem que saber que tem uma igreja que ficou com o ventre aberto para receber a terceira etapa. E nós somos esta igreja. João representa esta igreja. Cada um que come o livrinho é João para gerar a terceira etapa. O precursor, o precursado. Amém? Então veja, a terceira etapa, a gravidez da palavra, a sombra do Altíssimo nos cobriu, como Apocalipse 10, 7. Cada um de nós fomos cobertos com a virtude do Altíssimo. Apocalipse 10, 7, o anjo forte descendo do céu, é o Altíssimo vindo para cobrir esta noiva, esta virgem, para engravidá-la do Espírito Santo. É uma gravidez sobrenatural o que nós estamos sofrendo, amém? Então veja, quando você olha ali no princípio, vou tentar ser mais rápido aqui, porque senão não dá tempo da gente concluir. Você tem ali no princípio o Espírito Santo pairando sobre a terra, fazendo sombra sobre a terra, para gerar um filho de Deus, Adão. Foi isso que aconteceu ali, o Logos, né, a palavra, o Espírito Santo do Altíssimo, a virtude, estava ali no princípio, gerando, o profeta diz, fazendo amor na terra, para gerar um filho de Deus, Adão. O filho de Deus, Adão. Se você vem para Isaías 9:6, 7:14, o Logos veio sobre esta promessa. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O Espírito Santo, a sombra do Altíssimo, vem sobre Isaías 9:6. Vem sobre Isaías 7:14. A palavra, o Logos, a sombra do Altíssimo, veio sobre esta promessa para gerar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Maria sabia, uma coisa é certa, Maria, que estava gerando o precursado, logicamente, ela sabia da gestação de João Batista. Mas a Isabel, que estava gerando João Batista, não sabia da gestação de Maria, que estava gerando o precursado. Esta é a diferença.
Tá certo? Mas seguindo mais um pouquinho aqui. Voltando um pouquinho no princípio. A queda do mundo, irmãos, veio por uma gravidez de morte, uma mentira. Tá certo? Que foi contrário à verdade da palavra de Deus. Adão, tipo de Cristo, tinha uma companheira tirado de sua costela. Eva era uma virgem pura, que Adão a tomaria em casamento. Eva foi tirada de Adão, virgem pura e imaculada, para ser dada em casamento a Adão. Eva estava desposada de Adão. Ele ia casar com ela. Tá certo? Mas você sabe o que aconteceu no Jardim do Éden? O primeiro concílio ecumênico, aonde Satanás se reuniu ali, né? Satanás encarnado na serpente, Satanás a serpente, o pai da mentira, ele se reuniu ali para chegar na igreja, Eva, antes de Adão. Né? Antes de Adão. Foi isso aquele concílio ecumênico. Né? Ali aconteceu a primeira marca da besta. Né? Ali aconteceu a primeira marca da besta. Porque depois que Eva creu na mentira, na interpretação de Satanás, Eva tomou o selo da apostasia. E agora ela estava gerando um filho do diabo, Caim. O primeiro concílio ecumênico foi ali. Aonde Satanás, tomando o corpo daquela serpente, enganou Eva e a deflorou, coabitou com Eva, colocando dentro do útero de Eva o filho de Satanás, Caim, a serpente. Isso é uma linguagem estranha para muitos também, muitos teólogos hoje, que eles não creem nisso. Mas preste atenção nisso aqui. Adão, ele era a pura palavra de Deus, ele só geraria um filho de Deus, mas Satanás sabia que se ele chegasse primeiro em Eva, ele engravidaria Eva da sua mentira, da sua interpretação, ele selaria o útero de Eva com a apostasia da sua mentira. Eva foi enganada e deu seu ventre, seu útero, para a mentira, uma interpretação errada. Não era a verdadeira palavra. Então veja, aquela gravidez, aquele fruto, tá certo? De Eva, aquele fruto maldito que Eva tinha agora no seu ventre, porque o de Maria era bendito, mas o de Eva era maldito. A morte, aquele fruto maldito era a morte da raça humana. Todo homem nasce morto com a semente da morte, por causa daquela gravidez de Eva, de Satanás. Viemos ao mundo falando mentiras, somos formados em iniquidade, porque um dia Eva deu seu útero para formar o filho do diabo, crendo em uma mentira, arrazoando, tomando a interpretação errada e não a palavra. Então Deus disse a Eva, ao ver aquela virgem, que aquela era a virgem, agora Eva deflorada, adúltera, ela estava desposada com Adão, ela ia ser esposa de Adão. Então Deus diz para Eva, salve, desgraçada mulher, maldito é o fruto do seu ventre. Veja que Eva não tem uma saudação como Maria teve, porque o fruto que estava no ventre de Eva não era santo e nem puro, era um fruto sujo e maldito, por causa da interpretação de Satanás. Então, salve Eva, o Senhor não é contigo. Porque fizestes isto, maldito é o fruto do teu ventre. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dores terás filho. Eva não era agraciada como Maria, tá certo? Porque o que estava no útero de Eva não era o filho de Deus, era o filho de Satanás. Amém? Deus apareceu, e Deus apareceu a Adão, filho de Deus, como ele apareceu a José, filho de Davi. Agora, Deus, o anjo do pacto, ele não podia dizer o que o anjo disse para José em sonhos.
José, filho de Davi, não temas tomar Maria, sua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Não, Deus não podia dizer isso a Adão. Deus tinha que dizer ao contrário. Adão, temas receber Eva, sua mulher, porque o que está gerado nela é do maligno, é de Satanás. Mas nós sabemos que Adão, por amar Eva, tomou ela em pecado, né? Porque Adão é o tipo do nosso Redentor, que se tornou pecado para nos salvar. Amém? Então ele disse para Adão, filho de Deus, não temas tomar Eva, sua mulher, porque o que está gerado nela é do maligno. A queda e a maldição veio porque Satanás, veja para você ver, porque a queda e a maldição veio, porque Satanás chegou primeiro em Eva do que Adão, gerando em Eva aquele fruto, aquele filho da perdição, jogando toda a raça humana em completa ruína e perdição, né? No natural, ali era um fruto maldito. A salvação veio, irmãos, a salvação nossa veio, porque o Espírito Santo de Deus chegou primeiro em Maria, antes que José chegasse a ela, gerando Jesus Cristo, o Filho da salvação. Tá certo? Sem sensação, no natural. Salve, diz a palavra, né? Salve, agraciada, o Senhor é contigo. O Senhor não podia ser com Eva mais, mas com Maria agora, Deus estava elaborando o plano da salvação, e Ele precisava agora de uma mulher, porque a morte veio por uma mulher, e a vida tinha que vir por uma mulher. Então Deus teve que usar novamente uma mulher. Agora nós temos também uma Eva, noiva, pura, tirada do Calvário, porque foi isto o que foi gerado em Maria, o Filho da salvação, o santo que nasceu de Maria, era bendito o fruto, ele era filho do Altíssimo, santo, será chamado Jesus, porque salvará o povo do seu pecado, ou seja, salvará o povo do seu nascimento errado sexual. Então Deus tem agora o segundo Adão, Cristo, um marido, ele tem uma virgem pura para Cristo, porque foi isto que Deus tirou de Cristo, uma igreja através de sangue, água e espírito. Ele tirou aquela costela, e levou a ele ao Pentecoste e a apresentou como uma noiva pura. Paulo disse isto, que ele estava preparando a igreja como uma noiva pura, mas ele temia, Paulo disse, que como Eva foi enganada, de alguma maneira sejam corrompidos os vossos sentidos, e vocês tornem assim engravidar do maligno, da interpretação de Satanás. Paulo temia isso, tá certo? Paulo temia isso, e foi isso que aconteceu em Nicéia, o segundo concílio ecumênico. No Jardim do Éden foi o primeiro, em Nicéia foi o segundo, tá certo? Isso aconteceu em Nicéia, quando a noiva de Cristo, pura, antes que Jesus, o Filho do homem, viesse nesta nuvem, para conhecê-la em casamento, os irmãos estão acompanhando? Antes, em Nicéia ela caiu, porque Satanás, a serpente Constantino, chegou a Eva primeiro. Tá certo? Corrompeu o útero da igreja que era pura e colocou ali novamente a semente de Satanás, produzindo meretrizes, fazendo daquela igreja uma prostituta, uma meretriz. E aquela meretriz, chamada Igreja Católica, saiu do ventre daquela igreja que caiu, que saiu do Calvário. Agora você tem uma igreja meretriz caída novamente, aquela que ia ser entregue ao sétimo selo. Na abertura do sétimo selo, o casamento ia acontecer. Jesus iria descer novamente na terra para tomar aquela noivinha que saiu do Calvário. Mas Satanás, no concílio ecumênico, através de Constantino, chegou a ela primeiro. E aquela que era pura, imaculada, que iria receber a semente dos selos, dos trovões, foi corrompida e agora estava caída, produzindo filhas
de um adultério espiritual através da serpente Constantino, produzindo meretrizes, filhas de prostituta. E novamente Deus ficou sem aquela noiva pura. Agora, em Nicéia, Satanás fez isso. Então veja, a serpente, através de Constantino, coabitou com a igreja pura, virgem, deflorou colocou a sua semente maligna de credos, poluindo mais uma vez a corrente sanguínea pura da igreja. Você vê que aquele concílio ecumênico do Jardim do Éden poluiu o sangue natural dos seres humanos, levou nós todos à poluição do pecado, contaminou. Jesus vem e derrama seu sangue, e ele purifica o sangue nosso, através do seu sangue. Prepara uma igreja agora limpa com o seu sangue. Agora sangue puro flui nas correntes da igreja primitiva. Sangue, um sangue puro da palavra de Deus. Quando Constantino engana esta igreja, Constantino, através da semente da serpente que estava em Constantino, uma semente de interpretação maligna, enganou aquela igrejinha, colocou dentro dela uma semente maligna de Satanás religiosa. Agora, a corrente sanguínea religiosa estava contaminada pela semente da serpente. Mas tem uma coisa, Deus jurou que ele teria uma noiva pura, sem mancha e sem ruga. Ele jurou que tinha, que ele iria ter, né? Então Deus veio desde a era luterana agora, procurando esta virgem, esta virgem agraciada, que tenha um ventre puro para gerar o fruto da palavra, semente, que viria na abertura do 7º selo. Agora, Apocalipse 10, 7. Agora nós estamos em Apocalipse 10, 7. Tá certo? Deus veio desde a era luterana, wesleyana, pentecostal, primeira e segunda etapa, procurando esta Maria, aquela que abrigaria a semente da palavra falada, aquela que abrigaria a plenitude da palavra e geraria a carne da plenitude da palavra. Agora, novamente, o anjo forte desce vestido de uma nuvem. Para o quê? Fazer sombra sobre uma virgem. Apocalipse 10, do 8 a 11, é esta virgem. O anjo forte, Apocalipse 10, do 1 ao 7, é a sombra do Altíssimo, é a virtude de Deus, fazendo sombra sobre Apocalipse 10, do 8 ao 11, para gerar a palavra, a totalidade da palavra em seu útero. Amém? Então a sombra do Altíssimo faz sombra sobre Apocalipse 10, do 8 ao 11. O ventre de João, com a semente dos 7 selos e o livrinho aberto. Foi isto o que a sombra do Altíssimo estava gerando pelo Espírito Santo em João. A igreja, nós. Olha, não temas, João. A sombra do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Não temas, João. Apocalipse 10, 7 vai te cobrir com os selos, com os trovões. E o santo que vai nascer de ti, João, será chamado Filho do Homem. Colocarás o nome nele de Brana, porque ele vai trazer a revelação do rapto para nós. Filho do Altíssimo. Amém? E o santo que de ti vai nascer será chamado Filho do Homem. Será perfeito, perfeição. Agora Deus, na última era, antes que Satanás, preste atenção, na última era, Deus, na última era, antes que Satanás, no concílio ecumênico do último dia, chegasse a esta virgem pura que somos nós, Deus desce vestido de uma nuvem, oculto aos olhos do diabo, porque o diabo não sabe da terceira etapa. O profeta disse que se ele soubesse, ele fazia um estrago. Tá certo? Ele não sabe nada do nosso relacionamento com o esposo. Ele vem escondido em uma nuvem. Quem não é para ver, não vai ver Jesus ali. É só para a Maria do último dia. É para João, que será coberto pela sombra do Altíssimo,
pela sombra dos 7 selos, pela sombra dos trovões, pela sombra do novo nome. Esta gestação, a Maria conhece, João sabe qual é o nome deste Filho Santo que vai nascer desta terceira etapa. O profeta diz, as grandes máquinas dos Estados Unidos, não viram, os teólogos não viram isto, eles não entendem isto, eles não sabem do que se trata esta nuvem misteriosa, tá certo? Eles não sabem que aqui está vindo a nossa semente predestinada, a nossa semente prometida. O profeta diz, Satanás não pode saber. Então Deus veio no último dia, em Apocalipse 10, 7, a virtude do Altíssimo fez sombra sobre João, Apocalipse 10, do 8 ao 11, amém? Colocando no ventre de João, sem sensação, sem pulos, sem gritos, tá certo? Sem língua estranha, porque é isso que o profeta disse da era de Laodiceia, eles pulam, gritam e não recebem nada, tá certo? Mas esta noiva, sem sensação, Apocalipse 10, do 1 ao 7, cobre Apocalipse 10, do 8 ao 11, sem sensação, sem pulo, sem grito, e gera nesta que é bendita, o fruto bendito dos 7 selos, dos trovões do novo nome, amém? Sabe onde é isto feito? Escondido, no silêncio da meia-noite. No silêncio da meia-noite, Apocalipse 10 vem sobre a igreja do último dia, faz sombra sobre ela, tá certo? Para gerar em João 7 selos revelados, 7 trovões e o novo nome. Nossas primas não sabem nada disso. Veja, no silêncio daquela meia hora, cria em João, no silêncio da meia hora em que o 7º selo é aberto, Apocalipse 10, 7 é o 7º selo aberto, vem a sombra do Altíssimo e cria em João o livrinho, cria o óvulo e a semente, sem sensação humana, e o santo que há de nascer desta gestação, diz a palavra, será chamado 7 selos, 7 trovões, será chamado Brana, o Filho de Deus, amém? Importa que profetizes outra vez a povos, nações, línguas e reis, amém? Importa que sinta o amargo daqueles que não creem numa gestação sobrenatural como essa, amém? Agora eu creio que isto aqui é maravilhoso, viu? Isto aqui é precioso. Então você imagina agora aquela mesma amargura que Maria sentiu, aquela mesma língua estranha que Maria sentiu, agora a igreja do último dia sente e fala. Porque ninguém compreende esta virgem que está engravidada da terceira etapa. Ninguém compreende a gestação do filho chamado Brana, como não compreenderam a gestação do filho chamado Jesus. O anjo que deu a ela a promessa, já deu o nome. Certo? E nós recebemos também a promessa de um novo nome. E o mesmo anjo que trouxe a mensagem, nos deu como ele chamaria, um gentio levaria seu nome. Amém? Por isso nós, a noiva, esposa de João, não nos importamos com críticas, tá certo? Com os blasfemos. A nossa gestação, ela é superior a qualquer crítica, a qualquer blasfêmia. Nós estamos desfrutando da doce promessa de Deus, tá certo? Então veja, para nós terminarmos aqui, o anjo forte, o 7º anjo diz, salve, Apocalipse 10, do 8 ao 11, salve João, agraciado, bendito és tu, João, bendito és tu, igreja, chamada João, Deus, o anjo forte em Brana, chegou a noiva, irmãos. Deus, o anjo forte em Brana, chegou a esta noiva, primeiro do que a marca da besta, primeiro do que o concílio mundial de igrejas, tá certo? E engravidou esta igreja da palavra revelada, casou com ela,
E Satanás não pode fazer mais nada. Nós já fomos selados com o Espírito Santo. Tá certo? O nosso ventre fechou com Apocalipse 10:7. Apocalipse 10, do 8 ao 11, é a Maria do último dia. Ela foi engravidada pelo anjo forte. Ela comeu o livrinho. Tá certo? Ela foi selada com 777. O ventre fechou na perfeição de Brana. Tá certo? E não adianta mais agora Satanás querer colocar mais nada neste ventre. Nosso ventre está fechado com a palavra revelada dentro de nós. Amém? E nós somos a igreja Maria do último dia. Você não está feliz por ser esta igreja? Amém? Por isso as nossas primas não nos compreendem. Nós somos loucos para ela. A nossa linguagem não combina, porque nós temos uma linguagem angelical, celestial, tá certo? E eles não podem compreender uma gestação sobrenatural, pois foi isto o que João sofreu quando ele comeu o livrinho aberto, tá certo? Sofremos uma gestação espiritual. O Filho de Deus, gerado dentro do nosso ventre, este Filho de Deus, o profeta diz, é o Filho prometido, que nós encontraremos com Ele nas nuvens. Nós estamos grávidas do Filho prometido, tá certo? 7 trovões, 7 selos, novo nome, foi a virtude do Altíssimo, do anjo forte, que cobriu o Apocalipse 10, do 8 ao 11, e colocou dentro do ventre de João, este Filho bendito, este Filho prometido, que nós vamos encontrar nas nuvens do céu. Amém? Não está você feliz de ser a Maria? A Maria, depois daquela gestação, eu creio que ela não se cansava, por mais que ela teve aquele sofrimento de ir para Belém, a Bíblia diz que ela ficava cogitando dentro dela, né? Cada dia tinha mais confirmação. Cada dia tinha mais vindicação do que estava dentro dela, era algo verdadeiro, genuíno e sobrenatural. Amém? Querido Pai Celestial, somos agradecidos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esta graça de gerar, de ter esta gestação sobrenatural como Maria, Pai. Não importa, Senhor, quem não nos entenda, Pai. Não importa, Pai, quem não queira esta gestação. Nós fomos engravidados da semente real, Pai. Nós temos um filho bendito, nós temos um fruto sendo gerado dentro do nosso ventre. E nós, Pai, encontraremos com este fruto bendito nas nuvens, Pai. A qualquer momento, Pai, o nosso filho prometido chegará, Pai. Aquele santo que nasceu de Maria retornará como filho prometido para esta do último dia, que tem uma gestação sobrenatural. Esta Maria, chamada Apocalipse 10, do 8 ao 11, gerou o Filho de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um aqui possa se conscientizar desta gravidez tão maravilhosa, Pai, de algo tão tremendo, Pai, que as pessoas nada sabem acerca disto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.